Bom, eu vou resolver mais essa EDO do Sturt. Uma EDO que está na seção da equação linear, né, 9.5. Mas ela não se encontra na forma padrão, né? Eu vou expressar essa linear, essa EDO, né? É uma equação diferencial. Eu vou expressar no formato padrão da linear. Bom, antes disso, eu vou observar que, né? Olha, eu tenho aqui dr dt. Eu estou olhando r como uma função de t, né? Então, r, a minha variável dependente, né? O r é como se fosse o y, né? E o t é o x, né? Nas variáveis usuais. Aí, olhando assim, então a forma padrão da linear, ela fica como dr dt, né? Esse é o formato padrão, mais, então veja, a derivada de r na variável t mais uma função, né, que eu chamava de p, no caso era p de x, aqui então o x é como se fosse o t, né, p de t, vezes, seria o y, mas o y aqui é r, né, igual a uma g, a uma q, né, eu tinha chamado de q de t, ok. Bom, esse era o nosso formato padrão da linear, né, a nossa linear tinha esse formato, tem esse formato, padrão aqui. Bom, eu preciso identificar a função P para calcular o fator integrante. O fator integrante é uma função que eu vou achar, né, para multiplicar a EDO, para depois achar a solução dela. Bom, então, vamos lá. Como eu como essa EDO não tem esse formato, então veja, eu só vou, para obter esse formato, eu só preciso dividir tudo por T ln de T, né? T ln de T. Vou dividir a minha equação por T ln de T. Eu vou dividir aqui, então, por T ln de T. Aqui, né? Porque aí eu cancelo aqui, fica só dr dt, que é esse formato. Né? Claro que para não alterar, vou dividir a equação inteira por T ln de T, olha, do lado de cá também, T ln de T. Bom, dessa forma, né, então aqui, ó, eu simplifiquei essa parte, né, e aqui eu simplifiquei o T também. Bom, então, eu fiquei com essa EDO, né, aqui eu fiquei só com dr dt, né, mais. Aqui, como eu quero já expressar nesse formato aqui, ó, eu vou escrever a P de T já, né, eu vou colocar assim, ó, 1 sobre T ln de T, né, vezes o R, igual, né, do lado de cá eu fiquei só com ET sobre ln de T, né, que tá fazendo o papel do Q de T. Pronto, então, essa EDO tá nesse formato, né, EDO linear. Ok, bom, então agora eu preciso do fator integrante, né, o fator integrante, né, o fator integrante é uma função que eu devo calcular, né, para resolver a EDO linear. Então, veja, eu vou, a função, o fator integrante, que eu chamo de, eu chamo de U, né, então, ela é a fórmula, né, do fator integrante é E elevado à integral da função P, no caso. No caso aqui, a função P de T, né, dt. Ou seja, a minha função P de T, no caso, é essa daqui, né? P
de t. É aquela função, é a função da variável independente, né, que está multiplicando a variável dependente, né, o R é dependente. Ok, então, eu tenho e elevado à integral disso aqui, né, 1 sobre t ln de t dt. Bom, eu vou reescrever essa integral, assim, como eu vou fazer uma substituição de variável, eu vou chamar ln de t de um z, por exemplo, eu vou separar assim, ó, 1 sobre t, como é a derivada de ln de t é 1 sobre t, é conveniente reescrever isto assim, olha, 1 sobre ln de t multiplicando 1 sobre t multiplicando dt. Não altero nada e fica bem tranquilo, né? Para usar a substituição nessa integral. Por quê? Porque agora, veja, eu vou chamar, né, o ln de t, eu vou substituir por um z, né? Então, eu tô resolvendo aqui essa integral usando substituição de variável. Então, quando eu calculo a diferencial de z, eu vou derivar a ln de t, que vai dar 1 sobre t, né? E eu tenho que multiplicar pelo dt, porque eu estou diferenciando. Então, olha só, né? Isso aqui, olha, já está lá, né? 1 sobre t dt é o dz. Então, voltando para minha integral, né? Eu fiquei com e elevado à integral de... Então, aqui ficou 1 sobre z. 1 sobre z, multiplicando tudo isso aqui, olha, que é o dz, né? dz. Pronto. Eu tenho aqui, então, uma integral imediata, 1 sobre z dz, né? Essa integral de 1 sobre z, né? Tô aqui, né? A integral de 1 sobre z, é o ln. Então, veja, eu tenho aqui o e elevado a ln, né? Integral de 1 sobre z é o ln do módulo de z, ok? Bom, lembrando que para achar o fator integrante, eu preciso de um fator integrante, né? Eu não preciso de uma família de fatores integrantes. Então, eu não vou pôr a constante aqui, não. Basta um fator. A constante de integração dessa integral aqui. Bom, então, voltando, né? Quem era z? Ln de t. Então, ficou e elevado a ln do módulo de z. Quem é z? Ln de t. Pronto. Acontece que eu tenho aqui, ó, e elevado a ln, né? A exponencial e o ln são inversas, né? E elevado a ln da coisa é a própria coisa, né? Porque são duas funções aqui, uma inversa da outra, né? Bom, então, o fator integrante, aqui eu achei módulo de ln de t. Bom, módulo de ln de t, o ln de t, dependendo do valor do t, o ln pode ser negativo, né? Se o t for um número entre 0 e 1, o ln é negativo. Então, se o t for maior que 1, o ln é positivo. Então, eu posso ter aqui dentro, né, um valor negativo ou positivo. Então, na hora de tirar o módulo, eu vou tirar o módulo, mas eu vou colocar assim, mais ou menos ln de t, né? ln de t, ok. Bom, ok, eu tenho, aí você deve perguntar o seguinte, mas se agora eu vou trabalhar com isso, né? Mais ou menos ln de t como fator integrante? Na verdade, olha só o que acontece, né? Qual que é o nosso objetivo? É multiplicar, né? É multiplicar a EDO. Veja, aquela EDO que tá prontinha aqui, ó. Eu tenho que multiplicar essa EDO, eu volto nela, né? Eu volto nessa EDO. Então, veja, e multiplico pelo fator integrante. Então, esse aqui é o fator integrante. Eu tenho... Então, dependendo da variação do t, né? De onde está o t,
se o t está entre 0 e 1, ou o t maior que 1, eu tenho duas situações. Ou eu tenho ln de t, ou eu tenho menos ln de t, tá? Então, na verdade, isso aqui não vai influenciar muito, porque, na verdade, ó, por exemplo, se o t, por exemplo, se você está numa situação onde você tem o t está no intervalo onde o ln dele é negativo, né? Se você vai resolver a IDO para essa situação, para esse intervalo, quando você multiplica a IDO por menos ln de t, como você vai multiplicar ela inteirinha por menos, né? Depois é só, se você multiplica por menos 1 depois, tudo, esse menos desaparece, né? Que acaba caindo nessa situação. Se você multiplicar ela por ln de t, né? No fim, nós vamos obter a mesma situação, né? Então, se você resolver para essa situação e depois para essa, você vai cair na mesma, né? Porque é só uma constante aqui que está multiplicando, né? Toda a equação, né? Depois, esse menos que vai aparecer em todos aqui, você multiplica por menos 1, não vai alterar nada. Então, na verdade, por isso que, na verdade, aqui, ó, né, muitos autores até ignoram aqui o módulo, né, na verdade, porque para você resolver, como você vai multiplicar a equação inteirinha por esse fator integrante, né, o fato de estar multiplicando um menos 1 aqui no fator não vai alterar nada, né? Então, por exemplo, vamos adotar essa, então, né? Eu só fiz essa observação, né? Eu vou multiplicar tudo por ln de t tranquilamente, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu volto aqui na minha EDO, que já está no formato linear bonitinho, né? Essa aqui. Vou multiplicar por ln de t. Então, eu vou multiplicar inteirinha, né? Por ln de t, olha, né? Eu posso até multiplicar aqui, ó, ln de t, ln de t. Ok, olha, multipliquei. Desculpa aqui, ó. Eu tô nessa situação, né? Eu tinha essa EDO e multipliquei tudo por ln de t, né? Eu tinha ela já arrumadinha nesse formato padrão aqui em cima. Bom, quando nós fizemos isso, o que aconteceu? Né? Aquilo que eu tinha falado, né? Que a gente poderia, se ela falasse, se eu utilizo como fator integrante o menos ln de t, né? Se eu utilizo o menos ln de t, tem problema? Não vai ter problema, vai dar na mesma, tá? Olha aqui. Né? Eu tinha outra opção de menos ln de t, né? Se eu tivesse botado aqui, ó, né? Aqui. Ao invés de ln de t, pegar o menos ln de t, né? Resolvendo nas duas situações, né? Situação A, situação B. A hora que eu multiplico por menos ln de t aqui, né? Depois eu só multiplica por menos 1, cai nessa. Ou seja, então, basta fazer uma versão só, tá? Bom, então, seguindo, aqui, com isso, eu simplifico, né? Olha só. Eu consigo simplificar aqui, né? Aqui, ó, esse ln de t com esse. Então, no fim, depois que eu multipliquei a EDO, que estava nesse formatinho, pelo fator integrante, eu fiquei com essa situação aqui, ó. Do lado de cá, ln de t dr dt, né? Ó, a derivada do ln vezes a derivada de r na variável t, o ln de t vezes a derivada de r na variável t, mais aqui 1 sobre t vezes o r, né? Igual ET. Igual ET. Ok. Bom, lembre que nessa situação, a hora que você termina de multiplicar o fator integrante pela EDO no formato linear já,
O que você observa? Quer dizer, aqui, ó, você pode fazer no automático, mas depois você pode, se você quiser verificar, o lado esquerdo é sempre a derivada em relação a t, que é uma variável independente, né? De quem? Do fator integrante vezes a variável dependente. A variável dependente é R, então é R vezes o fator integrante que eu tinha adotado como ln de t, né? Ok. Então, aí você pode, isso aqui sempre será, né? Você pode pôr tranquilamente. Então, se você quiser verificar, olha só, aqui, ó, né, a derivada do produto, por exemplo, aqui, eu copiei o ln de t, derivei o r na variável t, depois mais, derivei o ln de t, que dá 1 sobre t, e multipliquei pelo r, quer dizer, na verdade, ó, então isso daqui já, naturalmente, né, se você fez tudo certinho, aqui já surge, então, a derivada desse produto, sempre da variável dependente vezes o fator integrante. Porque o próximo passo é só integrar aqui, dos dois lados, né? Então, vamos integrar isso. Eu vou integrar em que variável? Na variável t, né? Porque a derivada aqui é na variável t. Integra na variável t dos dois lados. Integrei, né? Nós sabemos que a integral da derivada é a integral da derivada de uma função é a própria função. Então, isso aqui vai ficar r ln de t igual, né? Integral de et dt é o próprio et, certo? Ok. Então, mais a constante de integração, que eu estava esquecendo, né? Aqui, olha, eu vou até isolar o r aqui. Numa situação onde ln de t é diferente de zero, né, por exemplo, você pode colocar como solução geral essa daqui, né? Pronto, assim. Né? Essa seria, então, para ln de t diferente de zero, né? Eu expressei r em função de t, né? Então, a minha solução geral.